Milton Ratum, que nos acompanha hoje aqui, é considerado um dos maiores escritores da língua portuguesa. Muito obrigada por estar conosco, Milton. Obrigado. Prazer Milton, te receber. Um prazer te receber. A gente queria começar o programa pedindo uma análise sobre esses nossos tempos, sobre esse tempo triste que vivemos hoje. Algo em comum em parte dos seus livros são as referências à ditadura militar, à repressão, ao regime, enfim. E você passou por isso em parte da sua adolescência, da vida adulta. Há semelhanças com a ditadura e o que a gente vive hoje? Bom, há semelhanças. Nós, tecnicamente, nós não estamos vivendo numa ditadura. Vamos dizer assim, houve eleições, né? O presidente foi eleito, vamos dizer, democraticamente, apesar das fake news, de todas as manipulações, né? Mas eu acho que vamos dizer, é um governo profundamente autoritário, né? E é perigoso porque ele está ameaçando acabar com, enfim, está ameaçando as instituições democráticas, né? Quer dizer, é um caso curioso, porque ele foi eleito numa democracia, mas ao mesmo tempo ele confronta as instituições, né? Ele não respeita as instituições. E do ponto de vista econômico, dos direitos sociais, trabalhistas, é uma tragédia, é uma catástrofe, né? Não há nem o que discutir muito, né? Assim, basta um pouco na minha área, que da minha vida, tem a ver com a minha vida, educação e cultura. Eu nunca vi, e olha que eu vivi dos 12 aos 28 anos sob uma ditadura. Nem durante a ditadura havia, vamos dizer, ministros tão desqualificados. Sim. Eu acho que o Brasil nunca teve ministros da educação e não há mais Ministério da Cultura, mas, enfim, responsável pela cultura, tão desqualificados. A gente, quando avalia um pouco o ministério montado pelo Bolsonaro, você percebe que são as pessoas erradas nos lugares errados e parece que foi uma escolha feita a dedo, porque não há quem raciocine um pouco, quem pense um pouco no país, que não se constranja com a presença dessas pessoas ali naqueles cargos, não é? E agora que ele vem falando sobre as universidades, a balbúrdia, a bagunça. Sobre estudos de história, geografia, sobre as ciências humanas. Ele quer asfixiar as ciências humanas, ou diminuir, enfim, suprimir essas disciplinas. Deu o exemplo do Japão, mas foi um exemplo, não sei se por esquecimento ou má fé, ele esqueceu de dizer que muitas universidades japonesas não aceitaram essa reforma, e mais, que além dos protestos de professores, cientistas, não apenas sociais e cientistas políticos, a maior federação patronal do Japão, a Keidarren, foi contra isso. Sim. E a federação patronal do Japão é infinitamente mais poderosa e ilustrada que a Fiesp, né? Isso não é fácil, não é difícil também ser mais esclarecida que a Fiesp. Mas os empresários, o grande empresariado japonês, as grandes corporações, foram contra, porque eles acham que ciências humanas, filosofia, enfim, literatura, faz parte da vida. Não é uma questão nem de prioridade, faz parte da nossa vida. Agora, você também não estuda humanas, você também não estuda economia, né? E aí, você não estuda nada, né? Você não sabe ler, né? Você vai ser não tem compreensão de texto. Né? Você não vai entender a complexidade do mundo, que é o que eles não entendem. Sim. Os que estão no poder, os que estão no poder, eles não entendem a complexidade do mundo e do ser humano. Sim. Porque são pessoas simplórias, mas perigosamente simplórias. Com a caneta na mão. Sim. Numa entrevista recente, eu li que você disse que esse tempo sombrio vai ser longo. Você acredita que vai durar bastante tempo? Eu não gostaria que durasse. Eu gostaria que terminasse amanhã ou daqui a pouco. Mas, enfim, eles não...
eles não, enfim, fizeram esse projeto de poder para ficar alguns meses ou 1 ou 2 anos. Eu acho que não sei. Quer dizer, também a história, a sociedade, a história política, ela é muito dinâmica, né? Sim. Então, é um palco de muitas possibilidades. Então, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns meses, ou no ano que vem. Eu sei que, do jeito que as coisas estão acontecendo, eles correm o risco de, enfim, de passarem por um confrontamento muito grande, social, da sociedade. Agora, Milton, porque o desemprego está aumentando, enfim, o fosso, né, entre os ricos está enorme. As pessoas vão se mobilizar. Agora, nessa situação que a gente está vivendo atualmente, qual é o papel da literatura? Olha, infelizmente, a literatura, como dizia o Raduan Assar, um escritor importante, eu acho que o maior escritor brasileiro vivo, é uma coisinha, né? Ele diz, a literatura é uma coisinha, é um grão, quer dizer, no Brasil não há muitos bons leitores, infelizmente, né? Aliás, esse é um dos dramas brasileiros, quer dizer, só uma franja da classe média lê bons livros, uma franja que eu não sei se é muito pequena ou se é significativa, mas a literatura, ela geralmente ela mostra a complexidade do mundo e do ser humano. E é isso que o Grande Sertão, que é o nosso livro mais complexo, né, da literatura, que eu acho, modestamente considero o mais importante, o mais complexo da nossa literatura, ele mostra isso, né? Quer dizer, não só a complexidade brasileira do sertão como mundo, mas também a complexidade do ser humano, os embates entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, entre... enfim, a nossa miséria também, que há muita miséria nesse livro, muita violência no Grande Sertão, né? Mas isso é tratado com uma enorme complexidade e nesse sentido, o que a literatura pode fazer? A literatura, eu acho que é importantíssima para a formação humanista. Sim. Né, dos jovens, desde a infância. Ela é fundamental. Sem isso, vamos dizer, você parece que cria um vazio moral, intelectual, político, enfim, que é, vamos dizer, a falta de compreensão do que está acontecendo e do passado também. Sim. Porque a literatura sempre fala do passado, para também falar do presente, né? Quer dizer, ela traz o passado para o presente, como disse o Manuel Bandeira, né? Quer dizer, o passado só faz sentido quando ele repercute, quando as águas do passado repercutem no presente. E a gente vive esse momento de disputa de narrativa, então acho que a literatura também tem esse papel de fazer refletir sobre o que foi que aconteceu no passado. E nesse sentido, esse seu último livro, A Noite da Espera, eu li algumas umas análises que dizem que há muita semelhança quando você coloca o golpe de 1964 e o golpe de 2016, que dá para fazer certas ligações ali. Você acha que é semelhante? Você buscou essas semelhanças quando você apresentou o golpe de 1964 no A Noite da Espera? Eu não pensei nisso, mas os leitores pensam, e os críticos. É que a gente não controla tudo quando escreve, né? Eu comecei a escrever no final de 2007, começo de 2008, quando eu entreguei o manuscrito de outro romance, O Órfão do Eldorado. Em 2008, o Brasil parece uma outra era. Quando você pensa em 2008, eu outro dia vi os manuscritos que eu fiz naquela época e as anotações. O Brasil parecia que estava, enfim, caminhando para que nós tínhamos... Retomando um caminho que foi interrompido em 64. Em 64. Né? E parece que o país estava encontrando o seu caminho, como dizia o Borges. Finalmente encontrou o seu destino. Né? Não trágico, um destino mais, enfim, mais saudável, sabe? Mais alegre, mais... E eu não pensava que... Eu acho que pouca gente imaginava em 2008,
Só os mais pessimistas dos pessimistas imaginavam que nós íamos eleger esse horrendo capitão, né? Essa figura terrível, enfim, tão simplória. Então, mas eu acho que houve enfim, como a história na América Latina, ela às vezes acontece por ciclos, como 100 anos de solidão, do Garcia Marques, né? Que as tragédias e catástrofes, elas vão e voltam, Sim. vão e voltam. Enfim, e os leitores leram assim A Noite da Espera, né? Como vamos dizer, um livro que está dialogando com todas as nossas iniquidades, com todas as nossas, com esse impasse brasileiro. Quando a gente pensa que o Brasil vai, enfim, dar um salto qualitativo, se libertar de uma vez por todas do autoritarismo, né? E da ignorância. A ignorância e a ganância são, quando elas se unem, elas criam monstros históricos, né? E é isso que está acontecendo. Quer dizer, é uma ignorância e uma ganância que, em relação a tudo, né? A agricultura, ao meio ambiente, à educação, à cultura. Os direitos humanos. Direitos humanos, Sim. direitos trabalhistas. Sim. Então, isso é um grande retrocesso, né? Mas eu acho que também depende de fatores da conjuntura internacional. Se alguma coisa lá fora der errado ou não seguir o roteiro que esses daqui, os seus, vamos dizer, subalternos estão esperando, porque o inesperado acontece. Eles não sabem disso. Claro. Estamos na torcida também. Eles não sabem que o inesperado Pelo inesperado. é o tema literário do inesperado. Milton, você falou agora há pouco do Guimarães Rosa, eu queria perguntar se a sua literatura também tem uma vocação para o cinema. Exemplo dele, né, tantos livros dele que acabaram virando filmes, que viraram séries de TV, tudo isso, e seus livros também chegam bastante ao cinema, né? Você vê alguma semelhança nisso? Não, certamente o Rosa não pensou não sabia, imagina. Aliás, morreu muito jovem, né? Morreu jovem e com essa linguagem, né, tão elaborada, ele devia achar que seria uma loucura fazer uma adaptação. Agora é a vez de Augusto Matrara. E Sagarana. o próprio Sagarana, o romance mesmo, que foi minissérie, né? Não, eu não pensei em nenhum momento em adaptação. Né? Eu acho que os escritores, a não ser alguns escritores americanos, que eles já escrevem um romance roteiro, sabe? Um romance, aí não é romance, né? É mais roteiro do que romance. É uma coisa muito comercial, que já é vendido como ficção mais adaptável, ao mesmo tempo adaptável. Eu tive um pouco de sorte com meus cineastas, eu acho que, e roteiristas, que são, enfim, eu gostei da minissérie, do Dois Irmãos, gostei do Órfão do Eldorado. Agora mesmo há 2 filmes que vão ser filmados, há 2 adaptações. Do meu primeiro romance, pelo Marcelo Gomes, Relato do Certo Oriente, e um conto da Cidade de Ilhado, pelo Sérgio Machado. Agora, os escritores que têm assim, um apuro técnico na escrita não ficam meio à beira de um ataque de nervos quando seus livros vão ser adaptados para outra mídia? Não. Não. Eu não sinto ciúme. Não tem esse ciúme? Não, porque é uma outra linguagem que eu não domino. Sim. Quer dizer, eu não. Mas quando você vê o resultado, você acha que houve fidelidade ao seu livro, aos seus livros? Eu acho que sim, eu acho que, enfim, a gente não quer uma transposição, eu não quero ver uma transposição, vamos dizer, direta Porque não funcionaria também, né? Não, eu acho que é uma recriação, uma transcriação, como diriam os concretos, e isso eles fizeram. Eles fizeram, porque eu reconheço a história que eu contei com uma outra linguagem. Que legal isso. Isso é legal. Bem bacana. Sim. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.